Fala pessoal, hoje eu trago para vocês um projetinho, um gerador de senhas, tá? Feito com HTML, CSS e JavaScript. Vou mostrar para vocês como que funciona passo a passo. Não se esquece de se inscrever, compartilhar e dar um gostei. A gente já está na pasta do projeto. Agora só falta nós criar a parte do index.html. Eu já criei a parte do CSS e a parte do JS, porque demoraria demais e com isso ia fazer o vídeo ficar muito grande. Então eu já deixei um pouquinho mais prolongado para vocês entenderem mais e não ficar nessa enrolação. Mas lembrando que eu vou deixar o link da descrição do vídeo, o GitHub, tá? Não é para vocês só copiar e colar, é para vocês ver se vocês fizeram certo, porque se vocês só copiarem e colarem, vocês não vão entender, porque eu fiz isso lá no início e me prejudicou bastante isso, tá? Então, ver se o meu código e o seu código está igual para vocês fazer alguma alteração, e vocês também podem criar uma branch lá e fazer umas discussão lá, criar umas novas features. E isso, agora a gente vai criar a parte do index.html, tá? Então nesse caso a gente vai criar o index. Lembrando que aqui no canal tem um curso de HTML, tá? Com 7 aulas, mas futuramente eu vou lançar mais algumas, tá? Eu vou lançar mais algumas aulas sim. E futuramente quero lançar mais alguns cursos e também quero criar um curso pago onde vai ter mais conteúdos lá e projetos também para vocês aprimorarem mais os seus conhecimentos, tá? E lembrando que eu tenho o Instagram, o TikTok e o Kawaii, que eu posto algumas rotinas lá, alguns projetos que eu faço fora do YouTube, tá? E é isso. Então a gente vai botar gerador. Lembrando que o meu teclado tá meio com problema, mas não tem problema, ele vai fazer, às vezes ele vai dar uns double click, mas isso não vai impedir de nós criar o nosso documento, tá? Então vou botar o Open Light Server, eu ensino para vocês como instalar essa extensão na aula 1, na aula 2 ou 3, se eu não me engano, tá? Se caso vocês não foram ver esse curso, vão lá assistir e depois vocês vêm aqui, que daí vocês vão conseguir fazer esse projeto melhor, tá? Que lá vocês vão entender mais profundo as tags, a semântica em si, tá? Então aqui a gente vai criar uma main. Então lembrando que eu ensino para vocês o que é uma main no curso, tá? Aqui eu vou criar um input, que vai ficar input assim. Nesse caso eu vou colocar o ID dele. Aqui eu vou criar uma outra div, tá? E nesse caso eu vou criar uma outra input, que nesse caso não vai ser um input do tipo texto, vai ser do tipo range. Por que range? Porque o nosso cliente, o nosso usuário que for usar esse gerador de senha vai conseguir delimitar quantos caracteres ele quer que gere nesse gerador de senhas. Eu vou colocar do 6 ao 24, então de 6 caracteres até o 24. Para colocar isso, a gente define o mínimo, que vai ser 6, e o máximo, que vai ser 24. Então nesse caso vai ficar uma range do tipo assim, beleza? E eu vou adicionar uma classe dele. Eu já coloquei uma classe certinha aqui para basicamente já ficar mais rápido, tá? Para agilizar o processo, para não ficar tão demorado. E agora a gente vai adicionar uma label, porque eu quero que enquanto a pessoa vai alterando de 6 a 24, eu quero que mostre para a pessoa saber quantos caracteres que vai gerar, entendeu? Então nesse caso a gente coloca o mesmo ID, porque o label vai trabalhar junto com o input, mas nesse caso a gente não adiciona nada dentro desse label, porque para nós distinguir se a pessoa que está selecionado 6 ou 24 ou 15, a gente vai fazer isso lá no JavaScript, tá? Então nesse caso vocês deixam bem assim como tá. Agora a gente vai criar uma outra div que vai armazenar as checkbox, porque a pessoa vai poder dizer
o que que ela quer misturar com essa senha. Por exemplo, ela quer misturar símbolo, quer misturar isso ou quer misturar aquilo. Então, nesse caso, a gente coloca a opção. Então, nesse caso, a gente vai colocar input de texto, a gente troca para checkbox. E a gente coloca primeiro a letra minúscula. Então, nesse caso, para ser a letra minúscula, a gente faz lowercase. Então, nesse caso, esse aqui, tá? Lembrando, nesse caso, a gente vai adicionar o conteúdo na label, mas lembrando que a label tem que ter a mesma classe do que o input. Porque se caso a gente fazer um input com tal ID ou tal classe e o for de outro jeito, o label de outro jeito, vai dar problema. Então, nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá? Letras minúsculas. Como é que eu escrevi errado aqui? Minúsculas. Então aqui, ó, vai ficar desse jeito aqui. Claro que eu vou arrumar, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V só pra fazer mais rápido. Agora vai ser upper. E aqui vai ser maiúsculas. E aqui vai ser números. Daí a gente vem aqui e coloca tá? Pegou aqui. Eu tô pensando também em criar alguns projetos que algumas empresas fazem lá no processo seletivo, tá? Eu vou ensinar para vocês como fazer uns projetos mais complexos, um CRUD, um HTML, CSS, JavaScript, utilizar alguns projetos com Fetch API. O próximo projeto vai ser um gerador de climas, tá? Por exemplo, a pessoa vai colocar a cidade, vai mostrar o clima e tal, com o Fetch API, o Warrior API, tá? Não é bem um gerador, mas ele vai mostrar a temperatura, a umidade entre si, tá? Com uma Fetch API. Eu vou explicar para vocês certinho no próximo vídeo de projetos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai botar os símbolos. Tá? E agora a gente vem e coloca símbolos ID aqui. Tá. Agora que a gente já fez isso, agora a gente vai pro CSS, tá? Para estilização. Só cuidado esse erro que eu fiz aqui, que eu cometi, que eu sem querer coloquei o HTML fora da pasta, tá? Não cometam esse erro, porque se vocês cometerem esse erro, possivelmente vai dar problema, tá? Então, vocês cuidem bastante. Então, nesse caso, agora a gente vai o CSS, eu vou tirar essa parte aqui. E tirar essa parte. E agora eu vou fazer o atributo global, por causa que automaticamente o nosso... Só que aqui eu tenho que agora entrar de novo. Aqui, agora deu. Atributo global, porque automaticamente o nosso navegador, o browser, ele automaticamente gera algumas coisas que a gente não quer. Então aqui e aqui a gente vai botar um font size de status large para ficar um pouquinho grande, tá? O body, que vai ser o conteúdo inteiro, então conteúdo inteiro.
vai ter um height de 100 VH, então vai ocupar a tela inteira e o height, tá? Eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo quando for lançar o curso lá de CSS, eu vou ensinar para vocês essas medidas relacionais, tá? VW, VH, VM também que tem. Eu vou ensinar para vocês também o height e entre outros também, tá? E aqui Justify Content. Tá? Agora eu vou utilizar o main, que seria o pai. Então essa parte do main. O padding de 20 pixels. Box shadow, que seria como se fosse uma borda, uma sombra, né? Vai ficar desse jeito aqui, tá? O display vai ser flex, lembrando que display flex é um do lado do outro. O padrão vem sempre display block, um embaixo do outro, mas nesse caso a gente está colocando um do lado do outro, tá? O flex direction column do gap. O que seria esse gap? O gap, ele seria basicamente quando eu tenho um conteúdo e outro conteúdo. Então eu tenho o conteúdo 1 e o conteúdo 2. Então eu boto display flex, então o conteúdo 1, o conteúdo 1, o conteúdo 2 vai ficar no lado do conteúdo 1. Imagina assim. Agora imagina que entre o conteúdo 1, e entre o conteúdo 1 e o 2 existe um espaçamento. Nesse caso, a gente coloca o gap para fazer um espaçamento entre o 1 e o 2, tá? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Main traço div. O que seria isso? Então eu quero pegar todas as minhas divs e estilizar dentro da main. Então, como se as divs seriam meus filhos e a main seriam os pais. Então eu quero estilizar os filhos que estão dentro do pai. Nesse caso a gente vai fazer o que? Display flex. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder quando possível, tá? A gente coloca 10 pixels para ficar um pouquinho mais desse jeito, tá? Agora o que a gente vai fazer? Agora vamos estilizar o input, tá? Que é o input em si. Que é o input lá de esse input aqui de cima. Então 5 pixels, tá? Uma outline vai ser de none. Um accent color de blue violete. E um border color também blue violete. Nesse caso vai ficar desse jeito aqui. Beleza? Agora vamos fazer input type checkbox. Eu quero estilizar o checkbox. Quando eu faço assim, quando a gente quer estilizar um certo elemento, tá? Eu quero estilizar primeiro o checkbox e depois o range. Então para fazer isso a gente bota assim, ó, input e coloca o type, tá? Nesse caso eu quero um width, uma largura de 18 pixels e uma altura também de 18 pixels. Ele vai ficar desse jeito aqui, beleza? Agora sim eu quero o input range. Então agora eu quero o range. Não vai importar se vocês começaram pelo range ou depois o checkbox, não. Mas tem que sempre, tô avisando que tem que ter o checkbox e o range estilizado, tá? Porque senão vai ficar feio, daí não vai ficar uma forma mais atraente de chamar atenção. Então aqui a gente coloca um width de 90%, tá? E agora a gente vai colocar um botão.
a gente vem aqui, ó, tira aqui e adiciona um botão aqui com a classe de... A gente já tem um botão aqui, ó, com a classe de gerar. btn gerar e a gente coloca gerar. Daí ele vai ficar desse jeito aqui, beleza? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar basicamente botão gerar. Vai ser um background blue violete. Vai ser um cursor, vai ser pointer, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui. O color vai ser um white para ficar dentro daqui. Border eu não quero. E eu quero um padding de 5 pixels. Então ele vai ficar desse jeitinho aqui, beleza? Agora a gente vai pro mais difícil, mas eu explico para você certinho, que é o JavaScript. Então aqui tem tudo certinho aqui, tá? E agora a gente vai pro JavaScript, tá? Então agora a gente vai adicionar os números, que vai ser a sequência de numbers. Vai ser uma array, vai ser do 1 até o 9. Tá? E aqui agora vai ser... Pode ser os símbolos que vocês quiserem, tá? Eu só tô colocando esses aqui porque são os mais padrões, tá? Mas vocês podem colocar o símbolo que vocês quiserem. Se vocês quiserem botar hoje, não tem problema, tá? Só que ele não vai aparecer para nós aqui, tá? Vai aparecer só se a gente colocar um console.log. Então se a gente colocar console.log numbers, ele vai funcionar. E agora aqui vai funcionar sempre. Só que quando a gente bota para depurar, ele diz document is not defined, por causa que o nosso motor de depuração ele não lê isso aqui. Quem vai ler vai ser o browser. Então a gente vem aqui em inspecionar e vem no console. Claro que eu fiz uma coisa errada aqui, né? Eu não vinculei. Eu sempre tenho essa mania de errar, de vincular, de tipo, quando a gente achar que tá dando errado, mas não tá dando errado não, é porque a gente não vinculou, tá? Então aqui, ó, então a minha array de números e as minhas arrays de símbolos, tá? Isso é uma array, tá? Se eu quiser mais caracteres, mais coisa, eu posso fazer uma matriz, que daí vai ser vários índices, tá? O array tem uma índice só, e a matriz tem mais do que uma índice, tá? Mais do que um conjunto de índices, tá? Claro que a array tem vários índices, mas várias tem uma posição só. Então tem vai do 1 até o 9. Vamos dizer assim, índices do 1 até o 9. Agora a gente vai vir aqui, careque pairs, e agora a gente vai fazer uma partezinha mais difícil, que vai ser uma array from. Agora a gente coloca uma array, coloca o tamanho dela, e a gente coloca map. O map, a gente vai estar pegando uma array, tá? A gente vai estar copiando essa array e vai estar alterando essa array, beleza? Então a gente vai estar alterando a cópia da array, a gente não vai estar alterando a array em si. Porque se a gente estiver alterando a array em si, vai dar problema no nosso programa, né? Concorda comigo? Então o que a gente faz? A gente copia a array original e altera a array como se fosse a clone, tá? Então nesse caso a gente coloca... dentro disso a gente coloca item. Não, calma aí. Eu vou aqui, é pra baixo essa parte. Coloca i. Agora nesse caso a gente coloca
Calma aí que a gente pode estar fazendo errado aqui. Ah, tá, a gente tá fazendo errado. Map. Daí, traço I. E aqui a gente faz mais 97. E agora a gente faz assim. Const lower case characters, tá? E agora a gente vem characters.map. E a gente coloca string ponto from charcode. A gente coloca, passa o i aqui, tá? Daí aqui a gente vai fazer, calma aí que eu tô arrumando aqui. Agora a gente vai fazer a parte do const upper case characters. Vai fazer lowercase caracteres map, fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Ponto to uppercase. A gente vem aqui inspecionar, só ver se tá dando algum erro, porque às vezes pode dar algum erro, tá? Você sempre atualiza páginas para ver se não tá dando erro, nenhuma coisa assim, para não dar nenhum, tá? Agora a gente bota info length ponto l igual a length ponto valor. add gente lista change coloca a mesma. Depois a gente vê essa parte aqui, mas eu acho que isso por algum problema, né? No caso do, pode ser que a gente colocou a parte aqui. Tá, ó, já tá funcionando. Já está funcionando bem, ó. Dependendo do que a pessoa vai diminuindo, ó, vai aumentando, ó. Então, essa parte do range já funcionou, beleza? Então, a gente já tá sabendo que vai funcionar uma parte. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o botão de gerar, para nós gerar essa senha. Então, o que a gente faz? Botão add change. Sempre lembrando, cara, que toda vez quando a gente vai colocar um add advent listener, quando a gente for adicionar um evento, a gente precisa capturar esse evento. Então, existem vários tipos de evento, tá? Nesse caso, a gente está utilizando o evento de change. Por que change? Porque é um evento de escolha.
Por exemplo, é um evento de escolha. Por exemplo, change aqui em cima. Por que change aqui em cima? Porque eu estou escolhendo. Porque eu tenho a opção de escolher. Toda vez quando eu tenho uma opção de escolher, é change, tá? Então, nesse caso aqui vai ser clique, né? Eu falei errado. Mas esse change aqui é porque é escolha. Mas nesse caso é clique, porque eu vou clicar no evento, tá? Mas lembrando que a gente não precisa decorar todos os eventos. Se a gente ir lá dentro do MDN, entra no MDN lá, que é a documentação, e colocar eventos, tu vai conseguir ver os diferentes eventos que existem, tá? Então não precisa exatamente decorar. Ninguém decora. Eu não decoro. Vou decorar todos os eventos, porque existem muitos eventos. Agora a gente vai o que? Generate Password. Então, Password. Nesse caso a gente vai colocar CHK checked. Tá. Agora a gente vai colocar o CHK symbol, o checked. Porque é clicar aqui, né? Tipo, clicar nesses botões aqui. Então, lembrando que é aí. Aqui, CHK upper, checked. E aqui. Tem que colocar tudo certinho, tá? Que senão vai dar problema daí. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá. Lembrando que a gente tem aqui... Ah, tá. A gente ficou errado. Esse word. Tá certo aqui. Vamos ver se a gente fez alguma coisa errada aqui. Porque é pra dar errado isso aqui. Ah. Pra ficar mais... Não era pra dar esse erro aqui. Mas depois a gente viu o que pra dar esse erro. Tá. Ah, tá. Tá. Na verdade, tá certo por causa que a gente ainda não fez uma parte que a gente vai fazer agora. É que eu não... Ele diz aqui, ó, o erro. Tem que sempre analisar o erro, tem que entender o erro sempre, mas ele tá dizendo aqui, ó, Generate Passport is not defined. Isso é basicamente que eu não defini ainda esse Generate Password, tá? Então o que a gente faz? Agora a gente faz o Generate Password, daí sim, agora sim. Nesse caso a gente vai fazer o que é para nós fazer. E agora sim, é has numbers symbols tem que botar bem certinho, porque senão vai dar errado, tá?
não deu erro. Então tá, agora funcionou. Agora eu vou colocar const array. E agora a gente vai fazer uma coisa chamada spread. Spread é espalhar, tá? Então a gente vai espalhar. Então para fazer isso a gente usa os 3 pontinhos. Então aqui a gente coloca. Essa parte aqui vai ser bem chatinha porque é bastante coisa, mas temos que fazer isso. Vou botar aqui ponto símbolo pergunta, porque como o meu teclado tá com problema, então tem que fazer desse jeito, não relevem isso. Tem que fazer dessa forma como eu tô fazendo aqui, porque senão vai dar problema, tá? Então fazer data que eu estou fazendo para não dar erro. Porque senão vai dar cabuloso. Tenta fazer nessa ordem para depois vocês acertarem a lógica. Senão vai dar. Então aqui basicamente não está dando nem. Eu sempre testo. Eu sempre vou testando para não dar nenhum erro, tá? Então nesse caso a gente sempre tá testando para não dar nenhum erro mesmo. Então por isso que eu sempre tô atualizando, porque a gente não quer que dê erro. Então se der algum erro, a gente arruma. Tá? Então agora a gente vai fazer um for, vai percorrer todos os nossos ícones. Essa parte do random index, a gente vai criar índices randômicos, então índices random, índices aleatórios, tá? Então para criar isso a gente usa o matchFloor. Para que serve o match.floor? O match.floor é basicamente para nós transformar qualquer número. Por exemplo, eu tenho 4.5. 4.5 tá errado. Daí a gente transforma para 5. Vamos dizer assim, a gente transforma em vírgula em normal, tá bom? Número normal. Agora eu esqueci a palavra certinho. Daí aqui, random. Aqui vezes new. Nenhum problema. Aqui ponto length. A gente quer o tamanho do problema. Tá, tudo bem. Certinho. Aqui a gente vai colocar passport mais. A gente vai esperar o error. Tá, não tá nenhum problema. Estamos
testando para não ver se não vai dar nenhum problema. Até agora não está dando problema. Tá, ele tá criando, mas ele está criando vírgula. Vamos ver porque vírgula. É para criar com vírgula. Tá dando certo, mas ele está criando com vírgula. É para fazer isso. Depois a gente fez. Vamos ver porque essas partes está errado. Fez aqui errado. Tá, só deixa eu verificar se tá tudo certinho pra não dar nenhum erro nenhum, tá? Vou só verificar se tá tudo certo, porque ele está dando algum tipo de erro que não é pra dar, tá? Essa parte aqui. Pelo jeito está tudo certo, não está errado. Tá. Beleza. Tá. Tá. Pelo jeito aqui tá tudo certinho. Tá, começa com 0. Tá. Passa. Tá. Então, tá tudo certinho. Então hoje vocês aprenderam como fazer um gerador de senhas, tá? Não se esquecem de se inscrever, compartilhar e dar um gostei. Vejo vocês no próximo projeto.